Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, um historiador e hebraísta em seu caminho rabínico. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi pedido por vários ouvintes, e é o dia seguinte ao Congresso Sionista Mundial. Faz alguns poucos episódios, acho que uns 3, né, Tel? Que a gente publicou falando sobre o começo, votação do Congresso Sionista Mundial, como fazia para se inscrever, como fazia para votar, quais eram as chapas que estavam concorrendo e tudo mais. Agora a eleição já passou e temos o resultado. Então, para conversar com a gente hoje, nós vamos receber 2 integrantes da chapa que foi a mais votada no Congresso Sionista Mundial, que é o Meretz Brasil, que também está nos apoiando para levar esse episódio ao ar, e vão nos ajudar a entender o que vai acontecer para os próximos 5 anos. A próxima eleição é em 2030. Então a gente vai conversar com a Marcinha Sussman e com o Ezequiel Pesach sobre o que vai acontecer, quais são as perspectivas, né? Não o que vai acontecer, mas quais são as perspectivas para os próximos 5 anos. Então sejam super bem-vindos ao Torá, é um prazer ter vocês aqui. E eu vou pedir para se apresentarem para quem está nos ouvindo, começar pelas damas. Marcinha, você pode se apresentar, por gentileza? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcinha Sussman. Fui eleita como delegada para o 39º Congresso Sionista Mundial pela chapa Meretz. Eu sou farmacêutica de formação, mas sou ativista na comunidade judaica aqui de São Paulo já há alguns bons anos, com sempre um envolvimento, né, naquilo que tem a ver com o espectro liberal, seja, enfim, dentro da minha identificação judaica, como também no mundo sionista, no mundo das atividades comunitárias, com uma boa fluência, né, em todos os lugares. Eu acho que um pensamento muito agregador sempre. Maravilha. E você, por favor? Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Torá com fritas. Gosto de Torá, gosto de fritas. Então, está tudo de bom. Meu nome é Ezequiel Pesach, como a festa. Perdão, é a piada pronta, mas me sei assim. Antes das pessoas pensarem, eu já pensei nessa piada. Eu moro aqui no Rio já há 11 anos. O sotaque é da Argentina. Eu sou também israelense, 7 anos de israelense, lá que me formei na faculdade em História do Oriente Médio e Ciência Política, e desde 2014 que estou no Rio, 11 anos, de Brasil, de Rio de Janeiro. Eu falo português com sotaque carioca argentino. Eu já não entendo, ninguém mais entende nada, mas é o que temos. É isso aí, o sotaque dos imigrantes. Eu gosto de pensar que eu acho que me define. Aí para completar uma apresentação, eu estou com 44 anos, e 26 eu morei em Buenos Aires, e de lá que eu sou, 21 anos e 5. Depois o resto são 11 anos de Brasil, 7 de Israel, de imigrante. Obrigado pelo convite e vamos conversar. Maravilha, obrigada, gente. Antes de nada, eu só queria colocar para os ouvintes, quando a gente fala a chapa mais votada no Brasil, certo? Não nas cadeiras em geral, mas da eleição dentro do Brasil, o Meretz foi o mais votado. Quantas cadeiras foram no total? 8. Havia 8 em disputa. 8 cadeiras. Maravilha. Bom, acho que para a gente começar o episódio, eu tinha pensado da gente lembrar um pouco aos ouvintes do que é o Congresso Sionista Mundial. Essa instituição com esse nome que pode despertar aí tantas teorias da conspiração e que não tem nada a ver com teoria da conspiração no fim das contas, mas muito com a nossa vida enquanto judeus na diáspora. Acho que a primeira ponderação a ser feita a respeito do Congresso Sionista Mundial é que não se trata de um lugar de deliberação de coisas ou questões de grande influência para a sociedade em geral ou do mundo, ou algo que leve de um lugar conspiratório. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa judaidade, em primeiro lugar. Uma forma que a gente gosta de referir também ao Congresso Sionista Mundial é que ele é o parlamento do povo judeu. E nesse parlamento do povo judeu, que é transnacional, que ele vai contemplar a judaidade diaspórica como um todo, juntamente à população judaica em Israel, compondo, né, aquilo que nós temos em comum, que são principalmente as instituições transnacionais, que elas são criadas justamente por toda essa dinâmica de necessidade de apoio mútuo intracomunitário, talvez até como reflexo de tantas dinâmicas perceptórias ao longo do tempo.
Então aqui a gente fala da Agência Judaica, a gente fala da OSM, a gente fala do KKL, a gente fala do Keren Hayesod, e quando a gente fala disso tudo, pensa nos países individualmente, a gente está pensando basicamente daquilo que encosta na educação judaica não formal, naquilo que encosta em projetos voltados para a comunidade judaica, e qual que é o tonal, e qual que é a priorização de verbas dentro desse mundo todo. A gente vai olhar para mais projetos religiosos, a gente vai olhar para mais projetos voltados na identidade judaica que não passa pelo espectro da religião. A gente vai olhar para quê? Sim, quando você falava também eu estava pensando que nessa pergunta a gente vai lembrando, né, o que é o Congresso Sionista, e para mim foi muito atrativo pensar na época lá atrás, aí Theodor Herzl, o primeiro Congresso Sionista, toda aquela mitologia no sentido, eu digo, não como mentira ou verdade, sino mitologia como uma história muito positiva que a gente, como povo judeu, consegue se contar a gente sobre o movimento sionista. Fazer parte dessa história é emocionante, para mim me emociona. E também tentando trazer para o presente, aí como a Marcinha estava falando também, todos esses meses a gente de repente conseguiu pensar que existe um sionismo em disputa e que a gente se vê bem, tem chance, tem convicção, tem vontade de disputar esse sionismo, e a gente sabe, eu acho, por um lado e pelo outro, não importa como quisermos rotular ou chamar esses lados, o lado de cá, o lado de lá, que se é esquerda, que se é direita, que se é acima, que se é abaixo, que se é judeu, não é judeu, não sei o quê, mas esses outros lados que não são exatamente a gente, como a gente é desafiado, né? E esse sionismo está em disputa, a gente quer e acredita que pode realmente, tenho que disputar, que lutar. O sionismo, por alguns lados, um pouco mal visto, né? Por outros lados, está um pouco desacreditado. Eu acho que a gente acha também que desde o Brasil, desde Rio de Janeiro, São Paulo, pequenas comunidades também, a gente tem como representar uma voz um pouco diferente do que muitas vezes estamos habituados a receber e escutar. Muito bem, aqui só retomando rapidamente para os ouvintes daquilo que a gente falou no episódio sobre o Congresso Mundial Sionista, é só lembrando que ele vai surgir lá no século XIX, ainda antes da independência do Estado de Israel, como uma forma de juntar judeus do mundo inteiro para viabilizar o nascimento desse Estado que era a aspiração nacional do povo judeu, levando em consideração o seu direito à autodeterminação, como todos os povos têm seu direito à autodeterminação. E desde lá, trabalhou-se muito nos congressos sionistas para fazer Israel poder virar uma realidade no dia seguinte do Império Otomano. Na verdade, não aconteceu logo depois do Império Otomano, porque veio o mandato britânico sobre a Palestina, e então depois, no dia seguinte do fim do mandato britânico, como seria então esse Estado judaico. E desde então, desde a independência, o Congresso Mundial Sionista ele acaba trabalhando em favor dos judeus da diáspora, junto com os judeus de Israel, como essa voz da judiaria mundial em relação ao que acontece dentro de Israel, em relação à identidade do povo judeu, a ligação que se tem com Israel, políticas também ligadas a... Eu falo desde o meu lado, que é o lado que me importa, né? O que me importa mais, na verdade. Políticas em relação às correntes religiosas. Em Israel a gente tem uma tensão muito grande com relação ao papel predominante da ortodoxia, um mundo liberal, judaico, religioso liberal, com muito menos participação e com grandes desafios, e o Congresso Sionista ajuda a gente também nesse sentido, a colocar a nossa voz de judeus liberais, que somos maioria na diáspora, dentro de Israel, onde não somos maioria da comunidade judaica. A maioria da comunidade judaica em Israel é uma maioria laica, não necessariamente ligada à religiosidade, mas isso deixa a gente, como judeus liberais, um pouquinho no limbo, às vezes, ali em Israel, e a gente precisa contar também com esse apoio do Congresso Mundial Sionista, representado pelos seus delegados, para adiantar agendas que sejam importantes para um bom andamento da convivência, da boa convivência da coletividade judaica em Israel e na diáspora.
Eu queria só fazer uma pontuação para quem está ouvindo a gente, esclarecer. No começo da fala da Marcinha, ela falou: OSM, a agência judaica, o KKL, o Keren, só por uma tecla SAP do que é cada uma dessas organizações, que às vezes a gente está muito dentro do assunto, mas só para trazer esse esclarecimento. Então, o que é cada uma delas e o que cada uma delas faz? Eu vou começar falando do KKL, depois eu vou pedir para vocês me ajudarem, porque eu mesma não sei todas as siglas e o que cada uma delas faz. Mas o KKL é o Keren Israel, que angaria fundos para reflorestar o país, né? Então você consegue ter parques, eles atuam muito na área de conservação ambiental, de plantio de árvores. Você pode, via KKL, plantar árvores em nome de uma pessoa, ou do seu mesmo, se você quiser. Mas quando tem incêndios em Israel, enfim, eles ajudam na questão do reflorestamento, e é uma organização que existe muito antes da independência do Estado de Israel, uma organização bem antiga. Eu vou pedir para vocês complementarem aí, falta a gente falar do Keren Ayasod, da OSM e a Agência Judaica. O Keren Kayemet, né, tem aí um passado muito importante, ainda presente também em relação à posse da terra, a posse de direito da terra. O Keren Ayasod, né, um fundo de sustento, de fundamentação, que aí é um braço mais arrecadatório, né, de arrecadar para o movimento sionista, independente, ou seja, antes, como foi dito, né, antes da fundação do Estado de Israel, já tinha movimento sionista que o Keren Kayemet cuidava das terras, o Keren Ayasod cuidava da arrecadação, né, a agência judaica cuidava do executivo, né, como se fosse um órgão executivo de liderança e execução, liderança política e execução do movimento, né, do movimento sionista. Qual mais tínhamos por aí? Eu acho que são esses três, né, os três mais destacados. A OSM, né? Isso, o movimento sionista, sim, que depois também tem um órgão, como Marcinha falou, né, o Congresso Sionista é um parlamento, é legislativo. Existe um outro órgão que é mais voltado para o executivo, que é o Vada Apoel, a comissão executiva Vada Apoel, que aí também se reúne de cada tantos em tantos anos de forma revezada com o próprio Congresso. E esses, basicamente, depois tem também muitíssimos departamentos e subdepartamentos com diferentes áreas de atuação sionista. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma boa visibilidade, por exemplo, o departamento de Idud Aliyah, que é aquele departamento que aqui no Brasil organiza os ulpanim, os cursos de hebraico, que tem dezenas pelo Brasil. Aí falando de departamentos e tentando trazer um pouco para as nossas propostas e trabalhos que na verdade são de muito maior prazo, uma representação pontual, né, como no caso a minha, da Marcinha agora. Há trabalhos políticos, por exemplo, que vêm já de vários anos antes e esperamos que possa consolidar nesse 39º Congresso Sionista como aprovação e o reconhecimento do judaísmo humanista, né, como uma corrente válida, legítima e reconhecida do judaísmo liberal, mas do judaísmo de modo geral. Esse reconhecimento no seio do Congresso Sionista, aí caso ser aprovado, vai ter repercussão executiva. Vai haver um departamento, vão haver pessoas trabalhando nesses departamentos, fazendo projetos, vai haver o orçamento para esses projetos acontecerem, projetos que têm a ver com judaísmo humanista, né, que é o novo departamento e que também é para nós especialmente convocador, né, o convocante. Eu acho assim, quando a gente fala de quem é judeu, onde que começa o judaísmo humanista e termina o judaísmo, não sei, ortodoxo, como se fosse uma linha clara que termina um, começa o outro, não tem isso, né? Então é um pouquinho, é muito mais misturado. Então quando eu digo que é muito caro a muitos chinões, eu não estou querendo dizer que eu pessoalmente, então sou judeu humanista, portanto sou anti não sei o quê. Eu tento não ser anti nada, mas eu também tento ir colocando mais rótulos que me ajudam a me sentir bem, a ter significado, etc. e tal. E judaísmo humanista, eu acho que é bem representativo disso. Então, tomara que, não sei, assim, para falar de projetos, um exemplo concreto, projeto. Aqui no Rio de Janeiro tem uma tradição que já tem uns mais de 10 anos, eu acho, de fazer Yom Kippur humanista.
a respeito desses departamentos, o que é muito interessante, que a partir da diversidade dos departamentos e de quanta representação política cada um dos partidos e dos agrupamentos sionistas consegue com o Congresso Sionista Mundial, isso dá mais espaço para assumir determinadas cadeiras, para ter departamentos que por vezes são mais chamativos, talvez, ou atrativos para algumas pessoas. Isso dá espaço de mais margem de negociação, de mais espaço talvez nos boards e nos marcos decisórios também, representando justamente essa voz da comunidade. Se a gente tem uma maioria progressista, pelo menos agora o entendimento de que de fato não somos minoria, somos pelo menos metade das pessoas judias que se engajam e se mobilizam para isso, elas votaram de forma mais progressista, que é muito diferente do estereótipo comunitário que às vezes é aposto, seja pela sociedade brasileira ou até pelo próprio establishment, né, da institucionalidade judaica aqui, de que nós, judeus progressistas, sionistas, a gente não tá tão assim na jogada, mas enfim, estamos. E desse lugar é importante ter a nossa voz ali para quando for a hora de sentar para pensar se um determinado investimento ele vai ir para um marco de terras e desenvolvimento de um local que é potencialmente um assentamento, ou se isso vai para a reconstrução dos kibbutzim, com uma cadeira e uma voz como a nossa, a gente tem como nosso projeto e como a nossa base que isso vai para a reconstrução dos kibbutzim. Até porque um espaço é um espaço, outro espaço é outro espaço, e o futuro pode florescer para dois povos. E a gente precisa permitir que isso seja possível. Do mesmo lugar, queria comentar também, quando a gente tem, no meio do departamento, que é um departamento que a maioria tem mais engajamento, pelo head dele ser o nosso representante, que é o Dror Moraga, que é o departamento de ativismo social, Tikkun Olam, e também preservação, né, dessa memória, né, do sionismo, é desse lugar que a gente começa a ter pela primeira vez, dentro do fórum da Organização Sionista Mundial, né, o reconhecimento de pessoas LGBTQIAPN+, né, com projetos formais direcionados para essa população. Sempre existiram judeus não heteronormativos, isso não é novidade, mas o que talvez espanta ou é novidade, que seja de fato necessário uma representatividade corajosa, tal como a do Meretz, de colocar isso na mesa e falar, olha, essa é a realidade da nossa população judaica mundial, vamos ter uma unidade para fazer isso acontecer e olhar e tratar de igual forma. E desse mesmo lugar, dessa visão de pluralidade, ela também vale para o judaísmo. Claro que reconhecemos o judaísmo ortodoxo, claro que reconhecemos o judaísmo massorti e reforma, claro que não queremos impor uma forma de ser judeu, mas também desse lugar entendemos que é importante o reconhecimento do judaísmo humanista como uma linha, porque essa também é uma forma válida de ser judeu. Isso também vem de toda uma população que se identifica dessa maneira. Não é sobre, enfim, acho que a gente pode entrar em muitos meandros de discussão, até com conhecimento de quem está aqui, mas é muito antes de se pensar em talvez rezar Baruch Atah Adam, não é isso que a gente está falando para a diáspora, a gente está falando da forma como é vivida esse ser judeu num mundo que fala hebraico, num lugar que a gente pode ter identificação com a cultura, com a música, com pensar em rituais significativos que não estejam dentro da keva ou dentro do formato de outras linhas do judaísmo. E isso é tão válido quanto. Então, procurar investimentos para isso é uma forma de também representar e dar mais espaço para tantas e tantas pessoas que assim são, vivem e se entendem judias e que talvez não tenham espaço ou encontrem nos lugares da institucionalidade uma forma de ser assim, não encontrem esse abraço. Então, a gente também com essa voz. E às vezes que até são atuantes dentro e ativistas dentro, mas que esse lado tem que ser ou acaba sendo escamoteado ou escondido porque não se sente abertura total para se afirmar. E quando existe a porta aberta nesse sentido, você se sente mais convidado, você se sente mais pronto e mais bem recebido, porque a porta está aberta no final das contas. E é interessante porque abre a perspectiva também para falarem de questões. Essas pessoas da comunidade LGBTQIA+, eu vou falar letras a menos para não correr o risco de falar a sigla errada, mas para que elas se coloquem como pessoas LGBTQIA+, a respeito de outros assuntos e não só desse. Esses dias eu estava conversando com o Judes, meu amigo, e aí a gente estava lembrando de um outro amigo nosso que é o Glauco, que é um jornalista incrível, que já esteve até aqui no Torá uma vez, o dono da voz mais bonita da internet, e o Glauco fala assim, não é? O Glauco, gente, quem não ouviu o episódio do Glauco
palco ouça no repeat, porque a voz dele é muito bonita. Ele fala, eu sou negro e me chamam pra falar só de racismo. E o Júlio estava falando, eu sou judeu, me chamam só pra falar de antissemitismo. E é o que acontece muito com pessoas LGBTQIA+, que me chamam pra falar só de questões, sei lá, homofobia, LGBTfobia, transfobia, sei lá. Que é muito rico da questão da porta aberta, é você ter a porta aberta pra essa pessoa querer falar, por exemplo, do plantio de mais árvores, fundos pra reconstrução de kibbutzim. Elas são pessoas judias que vão estar envolvidas em diversas causas de judaísmo e não só nessas que muito especificamente lhe dizem respeito. Como isso aconteceu com mulheres ao longo do tempo. Antes a gente ia falar só tipo, como é ser uma mulher dentro do judaísmo, não sei o que, não sei o que. Não, você tem mulher falando de Halakha, tem mulher falando de Goethe, você tem mulher falando de Talmud, e não é porque tipo, é uma mulher falando de Talmud. Não, é alguém que entende do assunto falando do assunto do qual entende. Ela é integralmente bem-vinda. Isso é muito rico. Ao mesmo tempo, também, obviamente, é importante toda a agenda do grupo enquanto grupo e das demandas do próprio grupo. Eu acho que é isso que traz mais pluralidade para dentro do debate. Se alimenta, né? Uma coisa alimenta a outra. Exato. Queria falar uma coisa que eu pensei enquanto vocês faziam esse comentário. Eu acho que uma coisa que foi muito linda do nosso processo todo, dessa reconstrução, desse reposicionamento do marco de significância do sionismo progressista aqui no Brasil, na hora de chegar de se preparar para um processo eleitoral e de pensar numa chapa, a gente não precisou pensar nem por 5 minutos alguma coisa do tipo, nossa, porque eu não sei se vocês sabem, existe uma regra para a composição de chapa para se eleger ao Congresso Sionista Mundial. Então, existe um numérico mínimo de mulheres e um numérico mínimo de representação jovem. Ainda não chegamos no ponto de algum tipo de cota ou de regra relacionada à orientação sexual ou, enfim, outras coisas políticas afirmativas, mas para mulheres e jovens, sim. Foi muito fácil e natural, porque o nosso grupo ele já é diverso. O que a gente tem, quando a gente olha para a nossa chapa, para as pessoas que vêm caminhando conosco nesse processo de reconstrução, é realmente a nossa cara. É isso. É o que a gente acredita, é o que a gente vive, é o que a gente faz, é o que a gente tem cultivado como cultura. Nesse momento de trazer e reconformar um marco progressista que não tenha medo da palavra sionismo dentro da comunidade judaica. Uma outra coisa que eu me permito colocar nesse momento é que, mais além de qualquer discussão acadêmica e conceitual sobre o que é sionismo, o que é pós-sionismo, o que é não sionismo, o que é anti-sionismo, o que é todas essas coisas, a gente está aqui conversando desde um lugar do sionismo prático, de quem vive esse mundo, de quem vive esse tipo de identificação, de quem tem essa palavra dentro dos seus descritores identitários, e não é pela definição de fora que esse lugar do, abro aspas, sionismo prático, fecha aspas, vai deixar de existir. As instituições transnacionais, as instituições locais, os movimentos juvenis não estão prontos para mudar de nome, porque isso não é teoria, isso é vida. Isso é o que ocorre no dia a dia dessas instituições, dos movimentos juvenis e dessas coisas. Não quer dizer que a gente é fechado ao debate ou que isso nos coloca de forma mais ou menos crítica em relação a Israel ou qualquer tipo de posicionamento dentro disso. Isso só quer dizer que o sionismo prático existe e ele se relaciona assim com Israel como um Estado que existe. Não se debate o direito dele existir ou não. Acho que nunca debatiu o direito de nenhum Estado existir, na verdade. Isso me lembra muito uma fala do Benjamin Serussi, da Casa do Povo, e foi um evento do IB que estavam discutindo antissemitismo e tal. Era ele, o Carlos Reis, mais alguém, e a Anitta estava mediando. Foi um evento lá no Museu da Imagem do Som, foi muito bacana. E aí perguntaram alguma coisa pro Benjamin, assim, tipo, não, mas as pessoas que questionam que Israel vai deixar de existir, que acham que tinham que, sei lá, revoga, né? Não, gente, vamos revogar, aqui acabou. O que você acha das pessoas que falam isso, que ficam colocando em xeque o direito de Israel existir? E o Benjamin, ele fala francês, e eu gosto muito do jeito como os franceses às vezes se colocam, que eles falam uma coisa assim e dão uma bufadinha como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, assim, do tipo, aí ele respondeu, essa pessoa perdeu o bonde da história, esse bonde já passou, gente, Israel existe, superem, vamos daqui pra frente. E aí eu adotei meio que pra mim, assim, esse jeito que o Benjamin falou, não, mas você perdeu o bonde da história, eu não entendi que você tá debatendo uma coisa que já tá,
feita, sacramentada, acabou. Vamos daqui pra frente. Você acha que tá ruim o jeito que tá o Estado? Vamos conversar. Você acha que tinha que fazer coisa diferente? Podemos falar disso. Esse governo tem que continuar, esse governo tem que cair, esse governo tem que sei lá o quê. Vamos conversar disso. Mas assim, a ideia de o país vai acabar porque você não tá satisfeito, aí você perdeu o bonde da história, galera. Você tá elucubrando, assim, que entra no que a Marcia estava falando, né? Ninguém coloca em xeque os outros estados naturais que vieram das árvores, né? Tem pé de estado, né? Você vai e colhe entre aspas, né? Gente, tirando a Austrália, não existe estado natural feito por Deus, assim, que é uma ilha inteira em si. Enquanto o estado também não é natural. Enquanto estado também não é natural. Enquanto território. Pensando em fronteira. A fronteira é natural. A fronteira é natural, mas qualquer país ilha que você pegue, a Inglaterra não é, porque dentro tem um monte de fronteirinha. A Indonésia divide com Timor-Leste. Inclusive que falar português virou coisa da resistência. Parte da resistência deles era falar português. Eu estudei no mestrado o autor que falava de Timor-Leste. O Paquistão e a Índia, que era uma coisa, depois dividiu o Raj britânico. Então isso é muito maluco. Porque aqui também cai no assunto da autodeterminação dos povos. O único ente capaz de dizer vamos dissolver esse Estado e criar uma outra forma é o próprio povo desse, né? Quer dizer, quando a Iugoslávia se desfaz, ela se desfaz por conta de que ela já era mais do que artificial em vários aspectos, mas porque os povos que estão ali dentro se entendem como povos diferentes, com direitos, cada qual a sua autodeterminação, e em um determinado momento, depois da queda da União Soviética e tudo mais, essa Iugoslávia vai se reconfigurar nos tantos estados que a gente vê hoje. Então, nenhum estado, se a gente vai questionar, se alguém fosse questionar a legitimidade da existência de Israel, ela tem que questionar a legitimidade da existência do Brasil, de Portugal, da Espanha, da França, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai e de qualquer país no mundo, porque não existe nenhum país no mundo que não tenha sido criado em algum momento, que não tenha nascido em algum momento pela autodeterminação do seu próprio povo ou, em alguns casos, da elite desse povo, como a gente sabe também que foi a formação de tantos estados na Europa. Mas, de toda forma, a partir do momento que o Estado existe, esse Estado existe, esse país existe. E por isso é tão importante também, porque muitas vezes, colocar essa discussão, né? Porque muitas vezes a gente vê dentro da comunidade judaica um ataque a partidos que sejam de esquerda como se eles fossem favoráveis à destruição de Israel, coisa que é absolutamente ridículo de se pensar. Porque a partir do momento que todos esses partidos são sionistas, sionista de esquerda e sionista de direita tem alguma coisa em comum, são sionistas. Como é esse sionismo, aí é onde começam ou divergências ou discussões e espaço para diálogo e assim por diante. Mas colocar isso firmemente, de que, obviamente, apesar de que se avança essas pautas, essas agendas que pareçam mais individuais, vamos dizer assim, né, do indivíduo, não significa que você está deixando de lado o teu caráter sionista, o teu caráter de apoio à existência desse Estado que existe. Eu acho muito curioso que muitas vezes a gente tem que discutir ou responder porque é questionado sobre a legitimidade do Estado de Israel. Eu acho que ali por perto passa a linha que divide entre antisionismo e antissemitismo, não é uma linha clara como qualquer linha de identidade, de cultura, né? Mas certamente eu acho que todo sionista vai achar que a justiça é ver no povo judeu um povo, uma nação que queira se autogovernar, sem que isso queira dizer, não sei, estragar o mundo ao redor. O sionismo, basicamente, hoje, eu acho que deveria ser, né, um Estado judeu democrático e judeu. E assim comunidades também, comunidades judaicas e democráticas e judaicas. Muitas vezes existem tensões, né, entre esses dois termos, ou tenta ver como se fosse um
jogo de soma zero, que o que ganha um perde o outro, o que ganha, se é mais judaico então é menos democrático, se é mais democrático então é menos judaico, e não tem tantos exemplos ao longo da história do desenvolver do movimento sionista e do Estado de Israel, que o judaico e o democrático dá para conviver muito bem, tem que negociar, tem que chegar em novos acordos. O que a gente vê nas últimas décadas, especialmente na última década, né, em Israel, mais e maiores desafios ao caráter democrático do Estado de Israel. E isso, para qualquer sionista, é muito preocupante. Claro que depois sempre está quem quer se apropriar dos termos e dizer, não, sionista sou eu e anti-sionista são vocês. Não sei, aí é outra luta. Mas para mim, sionista é aquele que assina, que luta, que faz, que vota ou que discute por um Estado e uma comunidade judaica e democrática, sem que uma coisa venha por conta da outra. Queria comentar também que o não fechar os olhos e o sentimento crítico e o pensamento crítico para aquilo que a gente vê, seja isso referente à nossa comunidade, ao comportamento de um governo ou de um Estado, isso também é parte de amar, cuidar e querer que seja diferente. Eu acho que isso é importante de ser dito em voz alta. Eu legitimar uma Israel melhor e um amanhã para essa Israel e querer continuar construindo a partir de um sonho sionista e perseguir esse ideal democrático, um ideal que não suplante nem roube sonhos de ninguém, isso também é amar. Quando eu vejo muito do que acontece agora, isso muito se distancia do que é esse sonho, desse sionismo prático. Eu volto, de verdade, eu não estou discutindo o conceito se é sionismo, pós-sionismo, quando que ele anda e se concretiza. O sionismo prático, que é esse lugar de onde a gente vem, a gente fala, a gente engaja e a gente ativa. E, novamente, a crítica ela pode ser feita com amor. Fatos são fatos, e eu acho que opiniões são opiniões, e fechar olhos para fatos não leva a gente para lugar nenhum. Não leva a gente a capacidade de pensar diferente, de resolver questões, de ter criatividade, de fazer novas pontes, de construir parcerias. Acho que no nosso trabalho enquanto Meretz Brasil, a gente se preocupa muito de trazer vozes, né, realmente diferentes do que acontece em Israel, de como se pensa a diáspora, o judaísmo aqui, né, para a nossa comunidade. Enfim, tentar sempre, né, propor de maneira positiva, trazer por meio de fatos, de proposições, de ideias e de caminhos de realidade, não de utopia. A gente não é aqueles carinhas ali que estão no cantinho gritando pela paz. A paz é feita com trabalho, a paz é feita com construção, com muita coisa. Seja a paz interna ou a paz com outros povos. Coloco das duas formas, né, porque existe uma tensão de fato. A carteirinha do judeu, a carteirinha do sionista, é muito engraçado, porque tem setores, né, eventualmente da comunidade que acham que tem o direito de dar carteirinha um para o outro, isso quando são pessoas que não são nem deste lugar de fala, né, que vêm se colocar a definir quem somos ou deixamos de ser. Ficam como reflexões, não reclamações, é uma realidade, e quanto mais aprendermos com a pluralidade da nossa comunidade, muito de respeito e da força que a gente consegue a partir da nossa diversidade, acho que a chave da mudança, a chave do futuro está aí. Isso que a Marcinha falava de porque você gosta, porque você cuida, você aponta o que tem de errado, eu acho muito precioso, porque a gente às vezes passa por um lugar de eu gosto, eu me importo, eu cuido, então eu vou defender com unhas e dentes, ninguém pode falar mal, ninguém pode criticar, ninguém só é lindo, é tudo ótimo, e aí a gente passa daquela máxima do filho feio não tem pai, pro filho muito bonito que vira um monstro. Tudo que a criança faz é lindo, tudo que tá aqui é perfeito, tudo é maravilhoso, não existe nenhum defeito, tudo é incrível. Você começa a criar uma coisa que foge do seu controle. Eu vou arriscar um espanhol aqui, talvez um pouco em homenagem ao esse, talvez depois do meu espanhol ele rechace essa possibilidade de homenagem, mas assim, como dizem em espanhol, cria cuervos te pican los ojos. Você faz isso e volta pra te morder. Uma coisa que eu acho interessante, às vezes, que a comunidade faz, talvez conviva um pouco com a questão do elogiar muito, a gente não costuma lavar roupa suja fora de casa. Isso eu não acho uma coisa feia, mas eu acho que a gente não tem lavado a roupa suja dentro. Tem deixado acumulada a roupa suja. Tá muito acumulada. E eu acho que a gente precisava um pouco lavar a roupa suja dentro. Eu acho que pra fora, é lógico que em alguns casos, se alguém falar sua roupa tá suja de molho de tomate e ela tiver, você tem que falar, nossa, tá mesmo, vou limpar. Mas você não
não precisa ficar dando muita explicação que você estava comendo macarrão, você não tem muita destreza com o garfo, enrolou, caiu, o molho estava muito líquido, esparramou, sujou sua camiseta, talvez você tenha até que jogar fora, porque não tem verniz que tire. Eu acho que a gente precisa começar pelo menos a lavar a roupa suja dentro de casa. Eu acho que essa coisa de apontar de coisas erradas, de coisas que não estão indo bem, de coisas que estão indo numa direção contrária, e às vezes elas estão indo numa direção contrária muito diametralmente oposta de qualquer coisa que a gente acredite. E aí a gente estava falando da questão dos países, da criação dos países, de criar uma paz interna, de criar uma paz com os vizinhos, vai contra qualquer ideia de Tikkun Olam, do conserto do mundo, pelo qual todos nós somos responsáveis diariamente. A gente não precisa consertar o mundo individualmente, cada um de nós não é responsável por resolver todos os problemas do mundo, mas a gente não pode nunca deixar de fazer o que é a nossa parte, por menor que ela seja, e ela importa, ainda que seja pequena. Então é isso que eu quero dizer com lavar a roupa suja dentro de casa, pelo menos a gente reconhecer e apontar que a roupa tá suja e que ela precisa ser lavada. Depois a gente pode até mostrar já a roupa meio limpa, ou quarando, o pessoal que é do interior vai entender a referência da roupa quarando, para fora da comunidade, mas a gente precisa cuidar disso internamente também, e muito, e com rapidez. Uma reflexão em voz alta, porque agora eu fiquei aqui. Eu tenho alguma roupa suja para lavar, não é um sentimento persecutório, mas a sensação que eu tenho é que, pelo menos assim, uma grande parte da comunidade muito fala sobre, sei lá, sobre nós, e poucos vêm falar comigo sobre o que quer que eles acham que eu sou. Então, eu tô colocando isso em voz alta, porque nessa hora do lavar a roupa, eu nem sei se a gente vai falar, não vai falar, vai pro podcast, não vai pro podcast, mas eu fiquei meio travada, assim, porque, não sei, a gente tem construído muito um espaço em que a gente estende as mãos, o diálogo e a escuta, né? Mas é muito louco como na maioria das vezes, quem quer que venha, seja apoiador ou detrator, vem com o pé no peito. Você tem que fazer isso, você. E eu falo, oi, tudo bem? Prazer. Olha aqui, ó, Marcinha, Bruno, Renato, somos pessoas. Oi, você se relacionava com uma marca, com um processo histórico, com um momento, com alguma coisa. Às vezes eu tenho até dificuldade de me relacionar com críticas que recebemos porque eu não consigo embasar ela na realidade, assim. Eu tô falando super sério. É uma subjetividade tão grande. Eu acho que isso entra, desculpa te cortar, mas eu acho que isso entra um pouco num lugar de relação parasocial, porque as pessoas conhecem a gente, mas a gente não conhece as pessoas que vêm falar com a gente. Então tem muita gente que vem falar porque ela te conhece, ela acompanha o que você faz, a Marcinha é ativista comunitária, ela vê você aqui, você ali, você não sei onde, ela te conhece, ela conversa com você. Isso acontece comigo e com o Teotra por causa do podcast, direto. Mas eu acho que esse campo da cobrança de tal posicionamento e qual posicionamento, e não só uma cobrança, é uma cobrança que vem com uma certeza absoluta. É uma imposição de um posicionamento. Não é só que você tem que ter um posicionamento, você tem que ter um posicionamento que é o meu, que seja esse. Esse tipo de coisa é silenciadora, né? Esse tipo de coisa te coloca numa situação muitas vezes vexatória, porque no final das contas é isso, é como se você não tivesse uma resposta pronta na hora e te deram um cala-boca, no final das contas. Dentro de um discurso de pedir a sua fala, eles estão te dando um cala-boca. E no momento que esse cala-boca acontece, você fica sem ação, sem reação. Aí é uma discussão toda muito mais ampla, que não diz respeito à comunidade judaica em si, ela diz respeito a como se desenvolveu desde 2006, 2007, as relações humanas a partir das grandes redes sociais e do impacto que isso teve e da forma que as pessoas falam quando estão ali escondidas atrás da tela e que tanta coisa já foi dita. E isso vai vazando para fora e para as relações que são realmente pessoais. E a fala de uns com os outros já não é mais uma fala aberta a ouvir também. Então vira um monte de monólogos e o diálogo vai se perdendo. E mesmo que a premissa desse pé no
no peito que a Marcinha falou, a premissa é: eu quero ouvir você, eu quero o seu posicionamento. Mas a partir do momento que esse querer o posicionamento vem com uma cobrança de que o posicionamento seu tem que ser o que eu quero, do contrário, você está cancelado, para mim, isso é fruto totalmente das relações que se desenvolveram depois das redes sociais. E não é só nosso, mas isso, o fato de não ser nosso não quer dizer que a gente não tem que abordar essa questão e trazer isso para o debate também, e não sofra com isso, exato. A gente tem que trazer para o debate também. Mas a pessoa, ela vem dizer: eu quero ouvir você dizer o meu posicionamento. Exato. Tem um programa de humor da Argentina que eu sou suspeito porque eu gosto muito, mas aí o entrevistador te convida para o programa dele que se chama Você Vai Falar o que eu quero que você fale. Aí, bem-vindo aqui no programa, que é mais ou menos como aqui também, né? Que eu estou falando que... Não, mentira. Não, eu estou falando o que eu quero, tá? Que fique claro, né? Pode cortar, tudo bem. Mas porque é engraçado, né? Sim, é melhor rir que chorar, mas é tragicômico, né? Aí tem que falar. Eu acho que das redes sociais, que eu concordo com essa periodização, coisa de historiador, assim, são 20 aninhos, que não é tanto, mas é bastante já, que mudou tudo muito em apenas 20 anos, nesse sentido que hoje, né, 20 anos atrás, de repente ainda tinha muitas discussões sobre censura, liberdade de expressão. Hoje tem as discussões, mas na verdade que é relativamente muito mais fácil que 20 anos atrás não ser censurado ou ter liberdade de expressão sem limite, praticamente, né? Que é você refugiado atrás de um tecladinho e você escreve qualquer coisa. Isso me faz lembrar ou relacionar com Tisha B'Av, né? E esses dias do calendário Sinat Hinam, né? O ódio gratuito, que realmente o ódio, né? Todo mundo, cada pessoa tem a capacidade de odiar e odiar bastante, até tem também, eu acho, a capacidade de poder fazer alguma intervenção para acalmar aquele ódio interno que eu acho que todo mundo sente um pouco, mais ou menos. Mas como o microfone, né? As redes sociais são um microfone com essas possibilidades que tem hoje, é muito fácil, um clique já num segundo tomou uma decisão de lançar uma palavra de destruição. Isso para mim é como seria o boomerang de Tisha B'Av, 2000 anos depois. É muito mais fácil acontecer o ódio gratuito. E depende também muito mais de cada pessoa, da responsabilidade de cada pessoa, de não ser mesmo sem querer querendo, sem perceber, né, ser um amplificador, né, de discursos, ódios e por aí vai. É engraçado se não fosse trágico, né, que aí quanto que a gente viu isso acontecer de muito perto, né, em todo esse caminho de eleição e disputa eleitoral. Mas tomara que a gente, que todo mundo possa aprender os recados, né, das fontes do nosso passado não tão recente, né, como do primeiro Tisha B'Av. Apenas para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, Tisha B'Av, o dia 9 de Av, é esse dia em que o primeiro templo de Jerusalém foi destruído e depois o segundo templo de Jerusalém foi destruído 600 anos depois, mais de 600 anos depois, e que culminaram nas duas grandes diásporas do povo judeu, a última delas que durou quase 2000 anos. E os nossos sábios, eles dizem claramente, não foram os romanos que trouxeram a destruição sobre o povo judeu, sobre a nação judaica que existia então. Quer dizer, eles são artífices disso, eles sim cercaram Jerusalém, sim destruíram o templo, mas a destruição não veio dali, a destruição veio de um ódio gratuito, de discursos de ódio e de incapacidade de diálogo dentro do próprio povo que causou cisão de tal forma na sociedade que nada podia se sustentar e que tudo veio a ruir e que viria a ruir de todas as formas. Em outras palavras, é como se eles dissessem, não fossem os romanos, outros viriam, porque a gente estava aberto para isso, para essa destruição. Nós mesmos vamos trazendo destruição nesse sentido. Esse ensinamento não é um ensinamento só religioso, bíblico ou filosófico ou só para o povo judeu. Ele tem grande valor mundialmente falando, o quanto a nossa capacidade de congregar, de aglutinar e a nossa capacidade de desagregar é enorme. A gente tem que ter responsabilidade, daí que o Ezequiel está falando
falando, de trazer essa responsabilidade para si. Hoje, quando a nossa voz é tão amplificada por conta das redes sociais e tudo mais, a gente deve ter uma responsabilidade, não só apontar para o outro e exigir que ele fale o que eu quero, mas ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu digo também. Me preocupa muito toda vez que a gente vê governantes governando pelo Twitter, pelo X. Para mim, isso entre todas as coisas que eu imaginei com as redes sociais, isso não estava no que eu previa. Não imaginava que num futuro um governante ou qualquer governante fosse utilizar uma rede social para governar. Para mim, a rede social, no caso do governante, ia ser unicamente e sempre para comunicar atos que foram feitos, o que é uma espécie de prestação de contas, mas não uma espécie de botar uma boca no trombone sem nenhum tipo de diplomacia e tudo mais. Quer dizer, existe um fim da diplomacia e a gente percebe esse fim da diplomacia nas redes sociais. E por isso a pessoa não sabe se chegar diplomaticamente para você e perguntar sobre o seu posicionamento, mas sim ela quer exigir que você tenha, porque a diplomacia está morrendo. E isso é um outro assunto. E daí, quando a diplomacia começa a morrer, a gente começa a ficar de cabelo em pé. Nós que somos historiadores quase carecas, o pouco cabelo que a gente tem vai ficando em pé, porque a gente sabe o que isso pode acarretar. E é nesse momento que, se a gente percebe isso, enquanto seres políticos, qualquer que seja o espectro da política, a gente tem que tomar decisões e posicionamentos muito claros a favor de diálogo e não a favor de polarização total, porque aí o fim da política e o fim da diplomacia a gente sabe onde vai acabar. Do mesmo lugar, dando continuidade ao que a gente levantou, é uma proposta que talvez ela seja radical por um lado e por outro lado talvez lida como ingênua, que ao mesmo tempo em que, enquanto seres humanos temos o potencial do ódio gratuito, nós também temos o potencial do amor gratuito. E amar não é necessariamente um amor romântico, um amor de amizade, mas é um amar empático, é um amar de respeito à dignidade da existência do outro, seja ele qual for, porque eu de fato enxergo a vida dessa forma. Eu enxergo no outro um espelho de mim, daquilo que eu não sou, daquilo que eu sou e daquilo que eu poderia ser, e daquilo que eu não gostaria de ser também. E eu acho que a gente precisa conviver e entender isso. E não é nenhuma ideia nova ou revolucionária. Eu posso pensar em Rabi Akiva ou em grandes líderes também de outras religiões que trazem essa mesma ideia, do amar ao próximo. E, novamente, o amor da responsabilidade. Um amor que hoje eu consigo traduzir num amor da política, num amor de espaços, não de inclusão, mas de espaço de pertencimento para as pessoas que tais como sejam ou quem quer que elas sejam. E é desse lugar que eu comentei há algum tempo atrás, que eu falei de cultivar essa cultura do diálogo para dentro do Meretz Brasil e fazer disso algo diferente para nossa comunidade. Eu vou fazer um pequenino jabá. Nós estamos com uma pesquisa em andamento de escutativa, porque de fato, numa área de monólogos ou de posições unilaterais, eu acho que não tem nada mais justo do que abrir os ouvidos e não falar, venham apontar dedos para mim, mas eu realmente quero ouvir o que você tem a me dizer. Muito me alegra que até o momento tudo que viemos construindo como Meretz Brasil tenha ressoado em tantas pessoas. Eu acho que se a gente não se importa, a gente não se emociona. Então até esse apontar de dedos que recebemos, não só a gente, como todo mundo que, enfim, vem, se expõe, coloca ideias, tudo mais, esse apontar de dedos de uma certa forma também às vezes é um amor destrambelhado. Também é de um lugar projetivo do que eu gostaria que você fosse, porque eu talvez não consigo ser assim sozinha. Então, está aberta essa pesquisa, é uma proposta de escuta, é uma proposta de diálogo, para que a gente consiga repensar e entender com quem a gente se relaciona e conseguir nos manter nesse espaço representativo, também sem perder quem somos. Também não quer dizer que vai virar um grande, demandatório, quero isso, quero aquilo e assim que sai. Não é sobre isso, mas é sobre construir coletivamente, sobre amar e escutar. Bom, acho que com essa fala da Marcinha a gente consegue encerrar super bem o episódio de hoje sobre os rumos do Congresso Sionista Mundial para os próximos 5 anos. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, com esperança para os próximos 5 anos. Acho sobretudo isso. Eu saí dessa conversa pelo menos com bastante esperança boa para os próximos 5 anos do que vem da representação que o Brasil vai ter aí no Congresso Sionista Mundial. Queria agradecer muito ao Eze e à Marcinha que participaram ativamente do episódio de hoje, e eu queria agradecer ao Bruno também, que está aqui presente
gente em vídeo e em silêncio, ouvindo o episódio. Bruno, você tem que tomar cuidado porque a gente tem um participante que tantas vezes participou silencioso e de repente virou um participante super ativo do Torá com Fritas, que é o Davi Beraha. Ele é o terceiro membro honorário da Viberaha, mas antes de participar, ele tinha participado tantas vezes como você fez aí, em silêncio, acompanhando a gravação. No final, a gente sempre deixa algumas dicas de episódios ou, enfim, de episódios passados, de filmes, de livros, de coisas relacionadas ao assunto. Eu vou deixar a dica de responder a pesquisa do Meretz. O link vai estar na descrição do episódio, o Bruno já me passou aqui, eu vou colocar ele na descrição do episódio, então respondam a pesquisa. É importante, estou falando aqui agora não apenas como a metade fritas deste podcast, mas como uma pessoa que trabalha com experiência do usuário e sabe da importância da voz de quem usa o produto para a gente poder desenvolver coisas melhores. Então, respondam a pesquisa, fortaleçam a causa aí da UX e é isso aí, tá no link da descrição. Primeiro, obrigado mesmo. Dicas aí, além da pesquisa, aí o Bruno também estava lembrando na nossa pele, documentário, e tomara também um desejo, tomara que depois do Congresso Sionista a gente consiga produzir mais, fazer mais nas nossas peles, mas essa dica e o obrigado. Boa. Ele tá em algum streaming? Essa é uma pergunta importante. A gente tem na nossa pele. Como que a gente... No YouTube. Tem no YouTube? Está disponível no YouTube. Olha, a gente pode continuar as dicas culturais, né? Tem um jornal online muito legal que se chama Gesher, que é o nosso semanário do Meretz Brasil. Uhum. Vocês conseguem a leitura seja no Instagram, no Substack, para quem prefere ler o texto de forma direta. Temos perfil por lá também, de inéditos. Eventualmente trazemos também algumas traduções, outros conteúdos que entendemos relevantes, né, de trazer aqui a discussão. Em comunidade, né, também há tantas outras iniciativas bacanas da comunidade, que a gente também toma como referência formativa, enfim, de discussão e de debate. Acho que juntos compomos, né, e não precisamos ocupar o lugar de ninguém. A gente não vem muito com essa proposta de notícia rápida, diferentemente disso, é um espaço de mais reflexão e vozes, né, realmente trazer um espaço de pluralidade de vozes. Até um tal podcast Torá com Fritas, ótima ideia, né? Uma iniciativa bacana, né? Eu vou indicar, então, que visitem o site do Torá com Fritas, que agora nós temos o nosso site, www.toraconfritas.com. A gente conquistou a gente saiu do aluguel virtual, que antes a gente pagava para as Big Techs, né? A gente estava só em perfil de rede social, agora a gente está na nossa casa própria virtual. Parabéns! Mais alto, muito bom. Enhorabuena. Enhorabuena, felicidades. Muito bem. Então, a gente queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer. Até as portas estão abertas para quando quiserem voltar. Queria a oportunidade de agradecer. Não me lembro de ter me ouvido agradecendo em voz alta. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de conversa. Foi um prazer. E essa é a primeira conversa de muitas, né? De uma conversa que continua. Então, obrigada. Bom, então com isso, a gente encerra o episódio de hoje do Torá com Fritas e a gente lembra que vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail toracomfritas@gmail.com ou no nosso Instagram @toracomfritas. Também estamos no Blue Sky, Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima.